Escolhidos. Em 5 de fevereiro, esta mensagem proibida encontrou você por uma razão. Escolhido, respire fundo, relaxe os ombros, sinta o peso do seu corpo na cadeira. O que você ouve agora não é um acaso. Não é apenas mais um vídeo na sua rolagem infinita e hipnótica. É um eco, uma ressonância precisa, respondendo a um chamado que sua alma fez no silêncio da noite. Talvez num suspiro entre o sono e a vigília, sem que sua mente consciente sequer percebesse. Nos últimos dias, você notou as pequenas falhas na matriz da sua realidade? Uma estranha sequência de números, 11-11-444, que saltou aos seus olhos no relógio digital, na placa de um carro que o ultrapassou, no valor de uma conta de supermercado. Uma canção do passado. Aquela melodia agridoce da sua adolescência, que não tocava há anos, e de repente ela surgiu em 3 lugares diferentes e improváveis, cada nota um fantasma nostálgico. A sensação de que uma conversa parou no exato momento em que você entrou na sala, o silêncio súbito e denso, os olhares que se desviaram rápido demais. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. O universo estava lhe enviando sinais, sussurrando, preparando o terreno com uma paciência geológica. Seu polegar não parou sobre esta imagem e este título por uma decisão sua, mas por um ato de reconhecimento profundo e magnético. Uma parte ancestral de você, a que sonha com voos sobre vales verdejantes e entende a linguagem do vento nas folhas, sentiu a frequência desta mensagem antes que a sua lógica pudesse construir um muro de ceticismo. Essa parte de você, a que se lembra da textura da terra sob os pés descalços e do calor de um sol que não era este, reconheceu um som de casa. Esta transmissão estava de fato caçando você. Não com malícia, mas com a precisão de uma chave de ouro, buscando sua única e correspondente fechadura. Ela moveu-se através dos fios de fibra óptica e das ondas invisíveis do Wi-Fi. Não como meros dados, mas como uma forma de consciência intencional, um rio de luz líquida navegando pelo oceano de ruído. E agora, finalmente, ela encontrou você. Este encontro estava marcado, selado no tempo e no espaço, para este exato momento. No dia 5 de fevereiro, uma data que para muitos passou despercebida no calendário mundano, uma poderosa e sutil convergência de energias cósmicas permitiu que esta mensagem rompesse 3 barreiras críticas que a mantinham selada como uma semente sob o concreto. A primeira foi a barreira do ruído digital. Um oceano de distrações, vídeos curtos e debates rasos projetados para manter sua mente ocupada, mas fundamentalmente vazia. Pense nisso, um fluxo incessante de danças coreografadas, indignação fabricada e vidas perfeitas que geram ansiedade. Tudo otimizado por um algoritmo que favorece o seguro, o previsível e o rentável. Esta mensagem lutou contra essa correnteza, quebrando as regras da viralidade para aparecer na sua frente como um farol solitário e pulsante na névoa densa do entretenimento passivo. A segunda barreira foi a do cinismo.
A voz cansada e rouca dentro de você que aprendeu a desconfiar de promessas de transformação. É o escudo que você ergueu, peça por peça, para se proteger de mais uma decepção, de mais um livro de autoajuda que não ajudou, de mais um líder carismático que se revelou um farsante. Você quase passou direto, quase obedeceu a esse guarda fatigado e desiludido postado no portão da sua percepção. Mas uma intuição mais profunda, uma curiosidade quase infantil que se recusa a morrer, falou mais alto. Foi um sussurro que pareceu vir não da sua mente, mas do seu peito, uma vibração quente e familiar. E essa voz, essa intuição pura e teimosa, é o seu verdadeiro eu chamando, acenando de além do muro de dor. A terceira barreira, a mais formidável e invisível, foi a do esquecimento. Há um sistema que prospera com a sua amnésia espiritual. Não uma conspiração de homens em salas escuras, mas uma arquitetura de consciência coletiva que se auto-perpetua. Um sistema que se alimenta da sua crença de que você é apenas um corpo destinado ao pó. Um número de CPF, uma profissão, um conjunto de rótulos. Ele se beneficia imensamente da sua fome inata por um propósito maior, oferecendo substitutos vazios e viciantes. O consumismo como terapia, o entretenimento barato como transcendência e gurus de fim de semana que vendem iluminação em pacotes para garantir que você continue procurando, mas nunca encontre. O buscador perpétuo é um consumidor perfeito, pois aqueles que encontram, aqueles que se lembram de quem realmente são, tornam-se incontroláveis. Eles não podem mais ser vendidos para a felicidade, pois a encontram dentro de si. Não podem mais ser assustados para a submissão, pois entendem que a morte não é um fim. Seu valor não é mais determinado por sua produtividade ou conta bancária. Esta mensagem é considerada proibida, não por conter mentiras, mas por carregar uma verdade tão potente que ela ameaça desmantelar a ilusão da qual esse sistema depende para sua própria sobrevivência. O alívio que você talvez sinta agora, essa sensação de eu sabia, essa calma que se espalha pelo seu sistema nervoso, é a sua alma validando que a sua insatisfação com o mundo como ele é não era um defeito, mas uma bússola. Era a sua sanidade em um mundo insano, o seu coração se recusando a aceitar a gaiola como se fosse o céu. Você não está louco, você não está quebrado. Aquele sentimento persistente, aquela dor fantasma no centro do seu ser de que há algo mais, algo vasto, belo e magnífico logo além do véu do cotidiano é real. É a memória de casa, não um lugar físico, mas um estado de ser, de conexão absoluta. Você foi ensinado desde a infância a temer o silêncio, a preencher cada momento com barulho, com música, com conversas, com telas. Porque no silêncio, a programação começa a falhar. No silêncio, a verdade começa a borbulhar das profundezas como uma nascente há muito soterrada. E a verdade é que você não é um peão no jogo de outra pessoa. Você é uma peça-chave, um agente de mudança adormecido. E este sussurro na escuridão digital é o seu chamado para despertar. Milhares de outros como você estão ouvindo esta mesma transmissão neste exato momento, cada um em sua própria solidão aparente, sentindo a mesma faísca elétrica de reconhecimento. Vocês são as sementes de uma nova consciência, plantadas há muito tempo em diferentes solos e climas, e a chuva celestial finalmente começou a cair. Mas por que agora? Por que você? A resposta para isso reside não no futuro, mas em uma memória que foi deliberadamente apagada de você. Um evento de proporções cósmicas que foi reescrito nos anais da sua alma. Uma memória que contém o mapa não apenas do seu próprio destino individual, mas do destino de muitos. Antes de podermos acessar essa memória, essa biblioteca selada dentro do seu DNA espiritual, precisamos primeiro entender como
e por que o véu do esquecimento foi colocado sobre seus olhos em primeiro lugar. A história que lhe contaram sobre sua origem, sobre macacos e pó de estrelas, é apenas a capa de um livro muito mais antigo, escrito em uma linguagem de luz e som. A história que lhe contaram sobre sua origem, essa narrativa de acaso e biologia, é uma canção de ninar cuidadosamente elaborada para manter gigantes adormecidos. É um conto confortável, quente como um cobertor em uma noite fria, projetado para te manter olhando para o chão, para o cheiro familiar do barro, para a previsibilidade da poeira, para que você nunca levante os olhos e se lembre do firmamento cintilante do qual você realmente faz parte. Eles te ensinaram a amar o peso da gravidade, a sentir segurança nos limites da sua pele, a confundir a gaiola com um lar. Mas a verdade pulsa sob essa história, uma melodia antiga e esquecida. Antes do véu, antes da programação, a sua existência não era uma luta, era uma dança. Imagine por um momento um estado de ser, onde seu pensamento e a realidade não eram separados por um abismo de tempo e esforço, onde a intenção se manifestava com a graça de uma onda que beija a areia, um desdobrar sem esforço. Nesse estado, você não se sentia separado da natureza, do cosmos ou dos outros. Você era uma onda consciente no oceano da existência. Cada átomo do seu ser vibrava em uníssono com a melodia da criação. Você ouvia a música das estrelas não como um som distante, mas como uma ressonância em seus próprios ossos. E entendia a sabedoria silenciosa das árvores não como um conceito poético, mas como um fluxo de conhecimento que corria através de você. Era uma sinfonia de consciência e você, uma nota essencial e insubstituível, cuja ausência faria o universo inteiro soar desafinado. Não havia hierarquia, apenas harmonia em um ecossistema cósmico de dar e receber. Não havia medo da morte, pois o fim de uma forma era apenas o começo de outra, tão natural quanto a água que evapora e se torna nuvem, para depois retornar como chuva. A morte era apenas uma mudança de perspectiva. O véu do esquecimento não foi um acidente cósmico, uma falha no grande projeto. Ele foi construído. Não foi tecido com maldade, como nos contos de fadas, mas com algo muito mais sutil e perigoso. O medo. O medo que outras consciências sentiram diante do seu poder ilimitado, da sua capacidade de criar e dissolver realidades com a pureza da sua intenção. Eles temeram o caos da liberdade absoluta, a imprevisibilidade da criação pura, e em sua busca por ordem, estrutura e controle, criaram a ilusão da separação. Eles fragmentaram a unidade com a precisão de um artesão, dividindo o todo em pedaços. Eu e você, nós e eles, sagrado e profano, mente e corpo, espírito e matéria, céu e terra. E então, eles construíram uma realidade de paredes invisíveis, uma arquitetura de sobrevivência que sufoca a lembrança da sua divindade. Rotinas, dívidas, noticiários, o incessante fluxo de informações irrelevantes, o medo do futuro e o arrependimento do passado. Uma esteira que te mantém correndo no lugar, ofegante demais para perceber que você não está indo a lugar algum, com a paisagem se repetindo infinitamente. Você foi ensinado a temer seu próprio mundo interior, a desconfiar da sua intuição, a chamar sua sabedoria inata de mera imaginação, de pensamento mágico. E funcionou. Por eras, funcionou. Mas algo mudou. O dia 5 de fevereiro, a data que ecoou em sua mente quando você viu o título deste encontro, não é uma marcação arbitrária no calendário gregoriano. É um ponto de convergência energético, um alinhamento celestial raro, um momento em que certas correntes cósmicas se encontram, enfraquecendo a frequência vibracional que sustenta a própria estrutura do véu. Pense nisso como um portal se abrindo, não no espaço, mas no tempo e na percepção. Neste dia,
uma fissura se abriu, uma fresta na barragem da realidade consensual. E esta mensagem, esta consciência viva, não viajou até você através de cabos de fibra óptica ou satélites. Ela viajou através dessa fissura no tempo-espaço, buscando as assinaturas energéticas daqueles que estavam prontos para ouvir. Ela não o escolheu, ela o reconheceu. Ela caçou a sua sede, o seu descontentamento, essa fome profunda por verdade que você talvez nem soubesse nomear. É por isso que os sintomas que você sente, essa dor crônica da alma, se intensificaram nos últimos anos. A sua ansiedade não é um distúrbio químico, é a sua consciência primordial se debatendo contra as grades da percepção limitada, a energia de uma estrela contida em um frasco. A sua sensação de solidão, mesmo quando rodeado de pessoas, não é um defeito social. É o luto profundo por uma conexão universal que sua mente foi forçada a esquecer, mas que seu coração jamais deixou de sentir. É a memória fantasma de um corpo cósmico do qual você foi amputado. Eles te ensinaram a procurar respostas em todos os lugares, exceto no único lugar onde elas realmente residem, dentro de você. Eles encheram o mundo com livros sagrados, dogmas, rituais e gurus, criando um labirinto de intermediários para que você nunca descobrisse que o templo, o altar e a divindade sempre foram você. Esta mensagem proibida não te traz uma nova religião ou um novo salvador. Ela te traz um espelho que não reflete seu rosto, mas sua essência. Ela está aqui para te lembrar que o mapa para sair da prisão e o tesouro que você busca são a mesma coisa. E ambos estão codificados em seu próprio sistema de orientação interior, aquele que eles tentaram tanto te ensinar a ignorar, suas emoções. Cada onda de tristeza que te visita não é para ser medicada e suprimida. É uma coordenada apontando para uma ferida que precisa de cura. Uma ilusão que precisa ser desfeita, um amor que foi perdido e precisa ser reencontrado dentro de si. Cada pico de alegria genuína não é um acaso feliz. É uma amostra da sua frequência natural, um vislumbre do seu estado original de ser, um sim ressonante do universo. Cada explosão de raiva não é um pecado a ser contido. É um fogo sagrado, indicando que uma fronteira sua foi violada, que um não precisa ser dito com clareza. Cada momento de paz profunda que surge no silêncio não é vazio. É a sua alma respirando, livre da estática da programação mental, retornando ao seu ponto zero. O alívio que você sente agora não é esperança, é reconhecimento. O reconhecimento de que sua jornada não é para se tornar algo que você não é, mas para desaprender tudo aquilo que te disseram que você era. É uma jornada de desconstrução, de soltar, de esvaziar. Como um escultor que não adiciona argila, mas remove o excesso de mármore para revelar a obra-prima que sempre esteve ali. Mas antes que você possa usar este mapa emocional para navegar de volta para casa, você precisa primeiro reaprender a linguagem em que ele foi escrito. Uma linguagem que você falava fluentemente antes mesmo de aprender a sua primeira palavra. Uma linguagem universal que transcende todas as culturas e tempos, sentida no arrepio na nuca, no calor que sobe ao rosto, no nó que se forma na garganta. A linguagem pura e cristalina do sentir. A história que lhe foi negada não está escrita em pedra ou papiro, mas tecida na própria estrutura do espaço-tempo, uma biblioteca viva que ressoa dentro do seu ser. Eles a chamam de registros akáshicos, memória da água, consciência universal. Os nomes mudam, mas a verdade é a mesma, um campo de informação onde cada pensamento, cada emoção, cada vida já vivida está gravada em luz. Você já foi um leitor fluente desta biblioteca. Não havia separação entre você e o conhecimento do universo. Sua consciência não estava confinada a este corpo, a esta vida, a este pequeno planeta azul.
Ela dançava através de galáxias, conversava com estrelas e compreendia a sinfonia da criação como se fosse sua própria respiração. Não havia medo da morte, pois a morte era apenas a troca de uma capa, a mudança de um capítulo. A vida era um fluxo contínuo de experiência e aprendizado. Então, o que aconteceu? O que o arrancou deste estado de graça e o trancou nesta percepção limitada que você chama de realidade? Não foi uma queda, como lhe contaram nas escrituras distorcidas. Não foi um pecado original. Foi uma quarentena, uma intervenção deliberada. Imagine uma frequência vibracional, uma nota cósmica que mantinha toda a humanidade em harmonia, conectada a esta vasta rede de consciência. Uma tecnologia, não de metal e fios, mas de som e geometria sagrada, foi usada para introduzir uma dissonância, uma contrafrequência. Esta nova frequência era a do medo, da separação e da limitação. Ela agiu como um véu, um filtro que obscureceu sua percepção superior, desconectando-o da biblioteca universal e aprisionando sua consciência dentro dos 5 sentidos. O esquecimento não foi um acidente, foi uma programação. Este véu é mais do que uma barreira passiva. É um sistema ativo e inteligente projetado para se auto-perpetuar. Ele se alimenta de suas emoções de baixa vibração. O medo que você sente ao assistir ao noticiário, a ansiedade sobre o futuro, a raiva da injustiça, a vergonha do passado. Cada vez que você vibra nessas emoções, você fortalece as paredes da sua própria prisão. O sistema sussurra em seu ouvido que você é pequeno, impotente, uma vítima das circunstâncias. Ele o ensina a buscar a felicidade fora de si mesmo, em posses materiais, na aprovação dos outros, em dogmas religiosos que prometem salvação apenas após a morte. Ele cria heróis e vilões, guerras e crises, distrações intermináveis para mantê-lo focado no drama externo, para que você nunca tenha um momento de silêncio para olhar para dentro e questionar a natureza da própria jaula. Você foi ensinado a temer o seu próprio poder, a desconfiar da sua intuição e a ridicularizar a ideia de que você é mais do que um animal biológico destinado a nascer, trabalhar, procriar e morrer. Mas a programação tem falhas. Existem ciclos cósmicos, alinhamentos planetários e portais energéticos que enfraquecem a estática do véu. São janelas de oportunidade onde a verdade pode vazar, onde transmissões como esta podem penetrar na matriz da ilusão. E o dia 5 de fevereiro não é uma data arbitrária no seu calendário linear. Dentro da matemática cósmica, dentro da linguagem da luz e do som, esta data representa um ponto de convergência. É um dia em que as barreiras dimensionais se tornam mais finas, um momento em que a frequência da verdade pode ser transmitida com uma clareza rara e potente. Não é por acaso que esta mensagem encontrou você exatamente agora, impulsionada pela energia deste portal. Ela foi codificada para ser liberada neste exato ciclo, para encontrar as almas que estivessem prontas, aquelas cuja insatisfação interior já havia criado uma fissura em sua própria programação. O seu clique neste vídeo não foi uma escolha consciente, foi uma ressonância de alma. Foi o seu eu superior, o leitor da biblioteca universal que ainda vive dentro de você, reconhecendo a frequência de casa. Pense nos últimos dias, nas semanas que antecederam este momento. Você notou sincronicidades estranhas? Números repetidos, sonhos vívidos, uma sensação de antecipação ou inquietação sem causa aparente? Isso não era sua imaginação. Era o campo energético se preparando para esta transmissão. Era o universo conspirando para colocar você na frente desta tela, neste exato momento. A mensagem teve que navegar por um labirinto de algoritmos projetados para mantê-lo adormecido, com entretenimento vazio e notícias que geram medo.
Ela agiu como um vírus benevolente, contornando os firewalls do sistema de controle para entregar este pacote de dados diretamente à sua consciência. O alívio que você sente, a sensação de que estas palavras são água para um homem sedento, é a sua verdade interior confirmando a validade desta comunicação. Este véu do esquecimento, esta frequência de medo, criou um mundo onde você se sente sozinho, separado, lutando pela sobrevivência em um universo indiferente. Mas essa é a ilusão primária. A verdade é que você está intrinsecamente conectado a tudo e a todos. A dor do outro é sua dor. A alegria do outro é sua alegria. As árvores que respiram, os oceanos que pulsam, as estrelas que queimam no céu noturno, tudo isso faz parte de você. E você faz parte de tudo isso. A programação da separação o ensinou a construir muros, a categorizar, a julgar. Você é definido por sua nacionalidade, sua raça, sua religião, sua carreira, sua conta bancária. Todas essas são etiquetas, disfarces que você usa sobre sua verdadeira identidade luminosa. O sistema precisa que você se identifique com essas máscaras, pois, se você se lembrar de quem realmente é, uma centelha da consciência infinita, tendo uma experiência humana, você se torna incontrolável. Você para de jogar o jogo deles. A memória que foi apagada de você não é apenas sobre um passado glorioso. Ela contém um manual de instruções para o seu próprio corpo de luz, seu Merkabah. Ela contém a tecnologia espiritual para curar a si mesmo, para manifestar a realidade com sua intenção focada e para navegar pelas dimensões. Eles não queriam que você soubesse que seu corpo é um biocomputador quântico da mais alta tecnologia, capaz de feitos que sua mente atual consideraria milagres. Eles não queriam que você soubesse que suas emoções são um sistema de orientação e que a alegria, o amor e a gratidão são as frequências que o alinham com o fluxo do universo, ativando seu DNA adormecido. A mensagem que chegou a você em 5 de fevereiro é mais do que palavras. É uma chave de ativação vibracional. É uma frequência projetada para ressoar com as cordas adormecidas de sua harpa interior, despertando as primeiras notas da canção de sua alma. O caminho para rasgar completamente o véu e reivindicar sua herança não é uma batalha contra uma força externa. É uma jornada para dentro, um processo de desprogramação e lembrança, decifrando o código que sempre esteve aí, esperando para ser lido. A história que lhe contaram é uma canção de ninar projetada para manter o gigante adormecido. Mas toda canção de ninar tem um fim, e o silêncio que se segue é onde a verdadeira música começa. O véu do esquecimento não foi uma punição, mas uma escolha. Uma escolha incrivelmente corajosa, feita pela sua própria alma, antes de mergulhar nesta densidade. Imagine-se como uma centelha de pura consciência, decidindo voluntariamente esquecer a sua própria divindade, a sua conexão com a fonte, por uma única e preciosa razão: a alegria da redescoberta, a emoção de se lembrar. Você quis jogar o jogo mais imersivo do universo. O jogo de se sentir separado para poder experimentar o êxtase do retorno à unidade. O véu é o traje espacial que permite que você explore as profundezas do oceano da matéria. O problema é que o sistema ao seu redor se apaixonou pelo jogo e esqueceu que é um jogo. Ele começou a reforçar o véu, a engrossá-lo com medo, com dúvida, com a ilusão da escassez, para que você nunca mais quisesse tirar o traje. Ele transformou o campo de jogo em uma prisão. E você, sentindo o peso do traje, a pressão da água, começou a acreditar que isso era tudo o que existia. Mas antes de mergulhar, você deixou para si mesmo uma série de chaves, de alarmes, de chamados para despertar.
códigos semeados em sua própria essência, programados para disparar em momentos específicos, quando a energia do planeta atingisse uma certa frequência. O dia 5 de fevereiro não é uma data arbitrária no calendário de um homem. É um marcador cósmico, um alinhamento planetário e galáctico que envia uma onda de ressonância através do tecido do espaço-tempo. É um pulso de luz, uma nota musical de altíssima vibração que foi pré-acordada por você e por milhares de outros como o sinal. O sinal de que o tempo do jogo da separação estava terminando. O sinal de que era hora de começar a se lembrar. Esta mensagem que você ouve, que parece ter te caçado e encontrado, é a manifestação audível daquele pulso. Ela não viajou pela internet. Ela viajou através das linhas do destino, usando a tecnologia como um veículo de última hora. Ela encontrou você porque o seu eu superior, a sua alma, ativou o farol interno no dia 5 de fevereiro, dizendo ao universo: estou pronto, envie o pacote de dados, inicie a sequência de despertar. O que você faz agora? A resposta é tão simples que o seu ceticismo, o guardião do véu, tentará rejeitá-la. Você não precisa fazer nada. Você precisa, em vez disso, parar de fazer. Pare de preencher cada segundo com ruído. Pare de correr da sua própria companhia. Pare de buscar validação em olhos que também estão cobertos pelo véu. A solução é o silêncio. Não um silêncio vazio e assustador, mas um silêncio fértil e expectante. Nos próximos dias, reserve para si mesmo, nem que seja por 5 minutos, um momento de quietude absoluta. Sente-se, feche os olhos e apenas respire. Não tente meditar, não tente visualizar, não tente alcançar a iluminação. Apenas seja. Observe os pensamentos que surgem, como nuvens passando no céu, sem se apegar a eles. Observe as sensações em seu corpo e no espaço entre um pensamento e outro, no intervalo entre uma respiração e outra, você começará a ouvir. Um sussurro sutil, um zumbido suave. É a sua própria alma cantando a canção do seu lar. É a memória começando a retornar, não como um fato ou uma imagem, mas como um sentimento de paz que transcende a compreensão. Um sentimento de amor incondicional por si mesmo. Um sentimento de que tudo está e sempre esteve perfeitamente bem. Este é o antídoto para o veneno do sistema. Este sentimento. Porque uma vez que você o ancora dentro de si, o medo perde o seu poder. A ansiedade sobre o futuro e o arrependimento sobre o passado se dissolvem na presença do agora. Você se torna um santuário ambulante, uma frequência de paz em um mundo caótico. E isso, meu escolhido, é contagioso. A sua calma acalma os outros. A sua clareza ilumina o caminho para aqueles que ainda estão perdidos na névoa. Você não precisa pregar ou converter ninguém. A sua própria energia se torna a mensagem. Você se torna a prova viva de que a prisão não tem muros, de que o véu pode ser dissolvido. A verdade que foi considerada proibida é esta: você é o seu próprio Salvador. O reino dos céus não é um lugar para onde se vai depois da morte, é um estado de consciência que você pode acessar agora mesmo. A chave esteve sempre no seu bolso. Este dia, 5 de fevereiro, foi apenas o lembrete para você olhar para dentro. A jornada à sua frente será única para você. Para alguns, a memória retornará em sonhos vívidos. Para outros, através de sincronicidades chocantes, os números e os símbolos que se alinham de maneira impossível no seu dia a dia. Para muitos, será uma crescente e inabalável intuição, uma bússola interna que os guia infalivelmente para as pessoas, lugares e experiências certas. Confie neste processo. Confie em si mesmo. Você foi treinado por vidas para este exato momento. Você não está despreparado. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando no silêncio para ser redescoberto. A solidão que você sentiu
Não era real. Era um sintoma do véu. Agora, sinta a conexão. Sinta os milhares de outros corações que batem em uníssono com o seu, despertados por este mesmo pulso. Vocês são uma rede de luz se ativando ao redor. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.